Nós vamos iniciar o nosso Evangelho da tarde de hoje e a irmã Amanda vai fazer a prece de abertura. Então, neste momento, convido a todos os irmãos para que elevemos o nosso pensamento ao alto, para que nós possamos estar entrando em sintonia com o plano espiritual e agradecendo pela oportunidade de estarmos mais uma vez aqui, agradecer a oportunidade da vida e ao mesmo tempo pedir ao Pai que ampare a todos os irmãos que passam por um momento de sofrimento, de agonia neste momento. É assim que nós damos por aberto o Evangelho dessa tarde. Que assim seja, que assim seja. A nossa leitura na tarde de hoje, ela está lá no capítulo 7. Tivemos um pequeno probleminha. Então, a nossa leitura está no capítulo 7, nosso Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os pobres de espírito. A leitura de hoje está no item 11, na parte da instrução dos espíritos, o orgulho e a humildade. Essa leitura ela é grande, é uma mensagem muito bonita, mas em função do nosso tempo nós não vamos conseguir ler toda a mensagem do Lacordaire, que foi psicografada em Constantino em 1863. No entanto, vamos ler 3 parágrafos e fazer nossos comentários. Já deixamos desde já o convite para os irmãos, se quiserem terminar a leitura no momento oportuno em casa, vai ser bem interessante. Então diz, o orgulho e a humildade. Que a paz do Senhor seja convosco, meus queridos amigos. Aqui venho para encorajar-vos a seguir o bom caminho. Aos pobres espíritos que habitaram outrora a terra, conferiu Deus a missão de vos esclarecer. Bendito seja Ele, pela graça que nos concede, a de podermos auxiliar o vosso aperfeiçoamento. Que o Espírito Santo me ilumine e ajude a tornar compreensível a minha palavra, outorgando-me o favor de pô-la ao alcance de todos. Ó, vós encarnados, que vos achais em prova e buscais a luz, que a vontade de Deus venha em meu auxílio para fazê-la brilhar aos vossos olhos. A humildade é a virtude muito esquecida entre vós. Bem pouco seguidos são os exemplos que dela se vos tem dado. Entretanto, sem humildade, podeis ser caridosos com o vosso próximo? Ó, não, pois que este sentimento nivela os homens, dizendo-lhes que são todos irmãos, que se devem auxiliar mutuamente e os induz ao bem. Sem a humildade, apenas vos adornais de virtudes que não possuís, como se trouxéssemos um vestuário para ocultar as deformidades do vosso corpo. Lembrai-vos daquele que nos salvou, lembrai-vos de sua humildade, que tão grande o fez, colocando acima de todos os profetas. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometia o reino dos céus aos mais pobres, é porque os grandes da terra imaginam que os títulos e as riquezas são recompensas deferidas aos seus méritos e se consideram de essência mais pura do que a do pobre. Julgam que os títulos e as riquezas que lhes são devidos, pelo que quando Deus lhes retira, o acusam de injustiça. Ó, irrisão e cegueira! Pois então, Deus vos distingue pelos vossos corpos? O envoltório do pobre não é o mesmo que o do rico? Terá o Criador feito 2 espécies de homens? Tudo o que Deus faz é grande e sábio. Não lhe atribuais nunca as ideias que os vossos cérebros orgulhosos engendram. E a mensagem continua. É uma mensagem bonita porque ela vem como todas as mensagens do nosso maravilhoso Evangelho, nos alertar sobre coisas que muitas vezes nos passam despercebidas. Para nós sermos de fato caridosos, para nós sermos de fato
de fato virtuosos, nós precisamos seguir o caminho da humildade. Jesus, quando esteve aqui na terra entre nós, ele teve muitas ocasiões onde se fez humilde, onde se fez exemplo de humildade, onde deixou claro que o caminho da humildade é o caminho que leva à redenção. A pergunta é, por que o Cristo se ocuparia tão? Exatamente porque a humildade é que nos nivela a todos no sentimento de irmãos. Quando nós nos sentimos melhor do que alguém, automaticamente quebra esse sentimento de que somos todos irmãos. Automaticamente o nosso coração já se enche de sentimentos muito distantes dos sentimentos que Cristo gostaria que nós cultivássemos em nossos corações. Porque quando pensamos, irmãos, e a gente pode usar esse momento agora, esse momento de grande dificuldade da terra, para pensarmos nisso. Afinal de contas, quanto grande nós somos, basta a vontade de Deus e nós já não estamos aqui. Então é hora de nós nos despirmos dessa vaidade, e não é essa vaidade desagradável, essa vaidade que faz com que nós nos sintamos melhor do que os outros, e em decorrência disso passamos a ter atitudes desprezíveis, atitudes de intolerância, atitudes que não congregam, porque gostar-se, a pessoa que realmente gosta de si mesma, ela vai transmitir amor para os outros, ela não vai humilhar os outros. Então nós precisamos nos amar, mas nós precisamos nos dar conta de que somos muito pequenos ainda. Embora o bem que já exista dentro dos nossos corações, nossas imperfeições ainda são grandes. E os outros não precisam nos apontar nossas imperfeições. Nós mesmos, nos nossos exames de consciência, sabemos o quanto imperfeitos somos. E diante disso, vamos, meus irmãos, vamos optar pelo caminho da humildade, vamos optar pelo caminho da caridade, que não faz alarde, porque aquele que faz a caridade de coração, ele não precisa sair contando ao mundo, porque Deus já o sabe, Jesus já o sabe. Sigamos o Mestre, testemunho de humildade. Lavou os pés dos seus discípulos, deu tantos, escolheu uma família humilde, escolheu um nascimento humilde. Nós bem sabemos que os bens terrestres, os bens materiais, eles são importantes, mas eles não trazem felicidade. Quantas pessoas se iludem achando que quando eu tiver muito dinheiro eu vou ser feliz, quando na verdade nós temos tantos testemunhos de pessoas que têm muito dinheiro e ainda não são felizes. Por que será? Porque não é isso o essencial para o coração. Nós precisamos ter o suficiente para vivermos bem, mas o que nós precisamos mesmo para estar bem é ter o coração cheio de amor, é ter o coração cheio de tolerância, é ter o coração cheio de bondade, é ter o coração voltado para o bem. E o que nós precisamos nesse momento é nos unirmos em pensamentos de bondade, é curarmos o mundo a partir da gente. Vamos curar o mundo curando a nós, curando as nossas dificuldades. Se eu sou muito negativo, eu vou passar a ser cada dia um pouco mais positivo. Se eu sou uma pessoa que explodo por qualquer situação, que não tolero, que não consigo me calar, cada dia eu vou treinar me calar mais e não entrar em provocações e não entrar em discussões que não levam a nada. E assim cada um de nós pode ir aos poucos curando a si mesmo, curando o seu coração, curando a sua mente, e certamente nós vamos emanar dentro do nosso lar, a partir da nossa boca, a partir das nossas palavras, a partir do nosso olhar, a partir das nossas ações,
pensamentos positivos e pensamentos que constroem. E dessa forma as nossas relações para com o mundo também serão melhores. E o mal, ele vai ter apenas duas opções: ou ele se transforma em bem, em bondade, ou ele se extirpe, ele some de perto de nós, porque o bem sempre irá vencer o mal. A nossa mensagem para a tarde de hoje é essa. Nós pedimos desculpas que nós tivemos, mas nós bem sabemos que isso são detalhes, porque o que importa são os nossos sentimentos, o que importa é nós estarmos em oração, e o nosso centro espírita não parou, né? Desde que nós tivemos toda essa situação de ter que suspender os trabalhos físicos, nós continuamos firmemente junto da espiritualidade, fazendo orações, porque é o que nos cabe, é o que nos resta para este momento. E a nossa oração, nós escolhemos o nosso evangelho, porque o nosso evangelho é conforto, o nosso evangelho é nos aproximar do Mestre e, consequentemente, nos aproximar dos espíritos que trabalham por nosso Mestre Jesus, os espíritos de luz. A irmã vai finalizar com a leitura de Emmanuel, nosso grande inspirador, e desejando para que a paz esteja com todos nós. Então, neste momento, convido a todos, nós vamos encerrar com Fonte Viva, a coletânea de obras que o Chico escreveu do Emmanuel, e a mensagem de hoje é uma mensagem que nos cai muito bem ao coração, a exemplo do Cristo. Ele bem sabia o que havia no homem. João, capítulo 2, versículo 25. Sim, Jesus não ignorava o que existia no homem, mas nunca se deixou impressionar negativamente. Sabia que a usura morava em Zaqueu, contudo, trouxe-o da sovinice para a benemerência. Não desconhecia que Madalena era possuída pelos gênios do mal. Entretanto, renovou-a para o amor puro. Reconheceu a vaidade intelectual de Nicodemos, mas deu-lhe novas concepções da grandeza e da excelsitude da vida. Identificou a fraqueza de Simão Pedro. Todavia, pouco a pouco instala no coração do discípulo a fortaleza espiritual que faria dele o sustentáculo do cristianismo nascente. Vê as dúvidas de Tomé, sem desampará-lo. Conhece a sombra que habita em Judas, sem negar-lhe o culto da afeição. Jesus preocupou-se, acima de tudo, em proporcionar a cada alma uma visão mais ampla da vida e em quinhoar cada espírito com eficientes recursos de renovação para o bem. Não condenes, pois, o próximo, porque nele observes a inferioridade e a imperfeição. A exemplo do Cristo, ajuda quanto possas. O amigo divino sabe o que existe em nós. Ele não desconhece a nossa pesada e escura bagagem do pretérito nas dificuldades do nosso presente, recheado de hesitações e de erros, mas nem por isso deixa-nos de estender-nos amorosamente as mãos. Então, com essa mensagem belíssima que Emmanuel nos traz sobre Jesus, que nós possamos nos sentir amparados, porque o Mestre sabe exatamente quem somos no nosso íntimo, o que carregamos em nossos corações e, acima de tudo, o que precisamos. Então, que possamos nos voltar para o maior exemplo que a humanidade já pôde conhecer e desfrutar, que foi nosso amado Mestre Jesus. É assim que nós encerramos o nosso Evangelho desta tarde. Que assim seja.